Olá, meus queridos alunos, dando continuidade às nossas atividades à distância. Hoje, na nossa aula de física, nós vamos falar sobre eletrostática. Eletrostática é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em repouso e as interações atrativas ou repulsivas que ocorrem entre elas. Então, aqui nós vamos estudar a lei de Dufay, certo? Que diz que cargas elétricas de sinais opostos se atraem e cargas elétricas de sinais contrários se repelem. Mas o que vem a ser carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade associada a certas partículas elementares que constituem o átomo. Quais são elas? Prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons localizam-se numa região central do átomo, denominada núcleo. Então, aqui no núcleo, que é o centro do átomo, nós temos os nêutrons e temos os prótons. Enquanto os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo, numa região chamada eletrosfera. Então, os elétrons, eles movimentam-se ao redor do núcleo, formando uma região chamada de eletrosfera. Então, a carga elétrica ela é composta pelos elementos prótons, nêutrons ou elétrons, certo? Sendo que os nêutrons e os prótons estão localizados no centro do átomo, no núcleo, certo? E nessa região aqui, girando ao redor do núcleo, nós temos os elétrons, que formam a região chamada de eletrosfera. Portadores de cargas elétricas. Os portadores de cargas elétricas são elétrons, que transportam cargas negativas, então a carga do elétron é negativa, prótons, que transportam cargas positivas, então a carga do próton é positiva. A unidade de medida de cargas elétricas no sistema internacional é o coulomb, que nós vamos representar pela letra C maiúsculo, em homenagem ao físico francês Charles Auguste Coulomb, certo? Então, cargas elétricas negativas são elétrons, cargas elétricas positivas, prótons, certo? E a unidade de medida das cargas elétricas é o coulomb. Carga elementar. A carga elementar é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quando se tratar de um próton, é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Quando se tratar de um elétron, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Então, o valor da carga elementar, o E, ele pode ser mais ou pode ser menos. Vai depender se for um próton ou se for um elétron. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Segundo a lei de Dufay, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas elétricas de sinais contrários se atraem, certo? Então, pela lei de Dufay, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, se afastam uma da outra, e cargas elétricas de sinais contrários se atraem, se aproximam uma da outra. Então, aqui, neste exemplo aqui, nós temos dois prótons cuja carga é positiva, então cargas elétricas de mesmo sinal vão se afastar, se repelem, segundo a lei de Dufay. No segundo exemplo, nós temos dois elétrons, cargas negativas, também vão se afastar uma da outra, porque são iguais. Já no terceiro exemplo, eu tenho um próton e tenho um elétron, carga positiva e carga negativa. Então, cargas elétricas de sinais contrários se atraem, então as duas cargas vão se aproximar. Já o nêutron, o próprio nome já diz, ele não possui carga, então não há movimento entre eles, certo? Então, segundo a lei de Dufay, cargas elétricas de mesmos sinais se repelem, que é os dois primeiros exemplos aqui, E cargas elétricas de sinais contrários se atraem, que é o terceiro exemplo. Quantidade de carga elétrica, Q é igual a N vezes E, onde o Q é a quantidade de carga, que é representada pela letra C, coulomb, unidade de medida é o coulomb. O N é o número de elétrons ou de prótons. E E é a carga elementar do elétron ou do próton, que nós já vimos, que vai variar de mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E aqui nós temos as relações entre as unidades de medida do coulomb. 1 milicoulomb, que é representado por mc, corresponde a 10 a menos 3 coulomb. 1 microcoulomb corresponde a 10 a menos 6. 1 nanocoulomb corresponde a 10 a menos 9 coulomb. E 1 picocoulomb corresponde a 10 a menos 12 coulomb. Então, nós temos essas relações aqui, Vamos ver um exemplo aqui. Um corpo tem 2,5 vezes 10 a menos 13 elétrons. Qual é a carga desse corpo? Então, nós vamos aplicar a fórmula, Então, primeiramente, nós tiramos os dados. Pelos dados, nós temos que o número de elétrons é 2,5 vezes 10 elevado a 13 elétrons.
E nós sabemos que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, nós vamos substituir na fórmula Q é igual a N vezes N, 2,5 vezes 10 a menos elevado a 13, vezes E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, nós multiplicamos 2,5 vezes 1,6 vai dar 4. Aqui nós temos multiplicação de potência de mesma base. Nós conservamos a base que é 10 e somamos os expoentes. Vai ficar 13 menos 19. Então, sinais são contrários. Eu vou conservar o sinal do maior número, que é negativo. 19 menos 13 dá 6. Então, a carga elétrica é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, nós vimos lá nas relações de Coulomb que 10 a menos 6 corresponde a microcoulomb. Então, a carga era igual a 4 microcoulomb. Por quê? Porque 10 elevado a menos 6 coulomb corresponde a microcoulomb. Beleza? No segundo exemplo é o contrário. Determine o número de elétrons, então nós vamos achar o valor de N, existente numa carga de 32 microcoulomb. Então, ele nos deu a carga agora. Então, vamos pegar os dados. Então, pelos dados, nós temos que a carga é 32 microcoulomb. Então, nós sabemos que micro corresponde a 10 a menos 6. Então, fica 32 vezes 10 a menos 6 coulomb. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, aplicando a fórmula, nós temos que Q é igual a N vezes E. A quantidade de carga ele deu, 32 vezes 10 a menos 6. Então, está aqui. O número de elétrons nós vamos calcular. A carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Que está multiplicando com o número de elétrons e vai passar dividindo. Então, nós vamos ter que o número de elétrons é igual a 32 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Destaquei aqui em vermelho porque nós vamos resolver primeiro essa parte aqui que está de vermelho. 32 nós vamos dividir por 1,6, certo? Por isso que eu destaquei de vermelho. 32 dividido por 1,6 vai dar 20. Eu vou repetir 10 a menos 6, então está aqui 10 a menos 6. 10 a menos 19 está dividindo aqui, ó. Ele pode passar para cima multiplicando, basta nós invertermos o sinal. Ó. Era negativo, ele vai para cima positivo. Então, novamente, ó, multiplicação de potência mesma base. Vou conservar a base que é 10, certo? Então vai ficar 20 vezes 10 e vou somar os expoentes. 19 menos 6 vai dar 13, certo? Então, o número de elétrons é 20 vezes 10 elevado a mais 13, beleza? Então, aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 estava multiplicando, ele passou dividindo. Então, primeiramente, nós dividimos 32 por 1,6, deu 20. 10 a menos 19 que estava dividindo, ele pode passar para cima multiplicando, basta inverter o sinal. Então, multiplicação de potência mesma base, conserva a base que é 10 e soma os expoentes. Ó, 19 menos 6 vai dar 13. Então, o número de elétrons é 20 vezes 10 elevado a mais 13 elétrons. Beleza? Corpo neutro. Um corpo neutro ele possui o mesmo número de prótons e elétrons. Ou seja, quando o corpo for neutro, a quantidade de prótons, que é positiva, vai ser igual à quantidade de elétrons, que é negativa. Já um corpo eletrizado, não. Ele vai possuir números diferentes de prótons e elétrons, certo? Então, quando o corpo tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons, é um corpo neutro. Quando ele tiver quantidade diferente de prótons e elétrons, ele é um corpo eletrizado. Esse corpo eletrizado ele pode ser eletrizado de duas formas, positivamente ou negativamente, certo? Então, o corpo eletrizado ele pode estar eletrizado positivamente ou negativamente. Quando é que ele está eletrizado positivamente? Quando ele possui mais prótons que elétrons, ou seja, o próton é positivo, o elétron é negativo. Então, quando ele possui mais prótons do que elétrons, ele está carregado positivamente. Quando for o contrário, que ele possui mais elétrons do que prótons, ele está carregado negativamente, certo? Então, novamente, quando a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons, o corpo é neutro. Quando essas quantidades forem diferentes, nós temos um corpo eletrizado, que pode estar eletrizado positivamente ou negativamente. Se a quantidade de prótons for maior que elétrons, positivamente. Se a quantidade de elétrons for maior que de prótons, negativamente. Condutores. Condutores. Corpos onde as cargas elétricas se movimentam com facilidade, certo? Então, os condutores, eles facilitam, certo, o movimento das cargas elétricas. Então, o principal condutor que nós conhecemos são os metais,
certo? Então aqui nós temos a representação simbólica aqui, certo, do movimento das cargas elétricas sobre um condutor. Tranquilo? Então os condutores, eles permitem o movimento das cargas elétricas com facilidade. Já os isolantes não. São corpos onde as cargas elétricas não se movem com facilidade. Ou seja, o nome já diz, ó, isolante. Ele não vai permitir a passagem de cargas elétricas, certo? Então, entre os exemplos, nós temos o ar, o plástico, borracha, vidro, madeira. Então, aqui ó, nós temos um corpo isolante, ele não está permitindo a passagem da corrente elétrica, certo? Então, condutores permitem a passagem de corrente elétrica. Isolantes dificultam a passagem de corrente elétrica. Processo de eletrização. Nós temos vários processos de eletrização. Vamos ver primeiro o processo de eletrização por atrito. Ao atritar dois corpos de materiais diferentes, haverá transferência de elétrons dos átomos do corpo menos eletronegativo, que é o corpo B, para os átomos do corpo mais eletronegativo, que é o corpo A. Então aqui nós temos, ó, nós fazemos um movimento, certo? Um movimento de atrito entre o corpo A e o corpo B, certo? Então vai haver passagem, certo, de corrente elétrica do corpo eletronegativo B, tá aqui, ó. Por que ele é eletronegativo? Porque ele tem mais cargas positivas do que negativas, ó. Para o átomo do corpo mais eletronegativo A, então aqui, ó, o A é eletronegativo porque tem mais elétrons do que prótons, certo? B tem mais prótons do que elétrons e o A tem mais elétrons do que prótons. Então, na eletrização por atrito, nós vamos pegar os dois corpos, né, de materiais diferentes e fazer um movimento entre eles. Na eletrização por atrito, certo? Os corpos ficam eletrizados com carga de sinais opostos, tranquilo? Então, na eletrização por atrito, os corpos ficam eletrizados com carga de sinais opostos. Contato. Temos dois corpos condutores, um eletrizado e o outro neutro, certo? Então, o corpo B aqui, ó, que a quantidade de prótons é igual a de elétrons, ele é neutro. Já o corpo A, que só tem cargas positivas, ele é um corpo eletrizado positivamente. Então, aproxima-se B de A, ocorre a separação de cargas em B. Por que vai haver a separação de cargas em B? Simples. Quando eu aproximo cargas elétricas de sinais contrários, as cargas negativas vão se aproximar das cargas positivas, certo? Segundo a lei do Fay, cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Então, está aqui, ó. Vai haver o movimento das cargas negativas de B em direção às cargas positivas de A. Tranquilos? Então, isso aí é eletrização por contato. Na eletrização por contato, certo? Coloca-se B em contato com A, os elétrons de B passarão para o corpo A, certo? Então aqui, ó, coloquei em contato dois corpos, corpo A só tinha carga positiva. Quando eu coloquei em contato os dois, vai haver a passagem de cargas negativas de B para A. Então, na eletrização por contato, o que vai acontecer? Certo? Na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com carga de mesmo sinal. Olha só, lá na eletrização por atrito, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais contrários, certo? Já que na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com carga de mesmo sinal. Tranquilos? Indução. Deseja-se eletrizar um condutor neutro. Então, neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, certo? Que ele vai ser chamado de induzido, sem que ocorra o contato com outro corpo eletrizado, o indutor. Então, esse corpo aqui, o indutor, está eletrizado negativamente, certo? Então, na indução não vai haver o contato entre eles. Então, aproxima-se o indutor do induzido, o que vai acontecer? As cargas positivas vão se aproximar das cargas negativas. Então, liga-se o fio terra, então nós temos um movimento aqui, ó, certo? Então, as cargas positivas elas se aproximam das cargas negativas. Na eletrização por indução, os corpos ficam eletrizados com carga de sinais opostos, certo? Então, na eletrização por indução, os corpos ficam eletrizados com carga de sinais opostos. Então, meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu vou estar postando essa videoaula aqui para vocês e também vou estar postando uma atividade lá no Google Classroom. Tranquilos? Então, um forte abraço e até a próxima.
Beleza?